Q. Tá? Então, é um alimentador de distribuição que tem tensão de 12,66 kV. Né? Isso aqui saiu lá do material do Valmir Freitas, da Unicamp. A demanda de potência ativa de todo esse sistema é de 3,8 megawatt. A demanda reativa 2,6, quase 2,7 MVAR. E essa demanda, tanto ativa como reativa, está espalhada por todo esse sistema aqui de distribuição. Né? O sistema tem 70 barras e a gente está considerando um alimentador de média tensão. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar 3 geradores nesse sistema. A gente vai colocar um gerador aqui, ó, de 1 MVA com fator de potência igual a 1. Depois um gerador aqui, 1 MVA com fator de potência 0,95. Depois um gerador aqui de 1 MVA fator de potência 0,9. Nesse caso aqui, o fator de potência 0,95 indutivo e esse aqui 0,9 capacitivo. O que a gente quer? A gente quer avaliar como é que vai ficar a queda de tensão nesse sistema, considerando que a ANEEL ela permite que você tenha uma tensão de 5% para cima da tensão nominal do sistema e 5% para baixo. Tá? Considerando que esses geradores são do tipo PQ, vamos ver o efeito que vai ter na queda de tensão no sistema. Então, inicialmente, sem gerador, né? Vou pegar um sistema sem gerador. Está aqui os limites, né? Então, aqui em cima, ó, esse 1 PU aqui é equivalente ao 12,66 kV. Então, está aqui um PU. Aqui vai estar 1,05, né? 5% para cima. E aqui vai estar o 0,95, 5% para baixo. Calculamos o fluxo de potência e a queda de tensão em cada uma das 70 barras do sistema é dado por esse perfil de tensão que está mostrado aqui. Ó. Então dá para ver que a distribuidora, né, ela usou lá os equipamentos que ela tem e a tensão ela está dentro dos limites especificados pela ANEEL. Agora vamos colocar o primeiro gerador no sistema. Esse aqui, ó, gerador 25. Olha só o que acontece com o perfil de tensão na rede. Melhorou o perfil, ó, principalmente dessas barras aqui e dessas barras aqui, né, que são as barras que são, digamos que tem recebem maior influência, né, da presença desse gerador. Esse gerador entra injetando fluxo para cá, então a queda de tensão nessas barras, nesse alimentador aqui especificamente, ela aumenta. Então não houve, nesse caso, violação do perfil de tensão. Ó. A tensão continua dentro dos limites. Agora vamos colocar um outro gerador aqui, aquele outro gerador que a gente mostrou. Então esse outro gerador, ele possivelmente vai provocar, né, uma elevação de tensão nessas barras aqui, vai acabar influenciando também a tensão nessas barras aqui. E no caso apresentado, ó, a gente teve uma violação de tensão aqui entre as barras 20 e 30, que está justamente por aqui, né? Essas barras aqui, elas foram as que sofreram a maior influência da elevação do perfil de tensão e da injeção de potência desse novo gerador na rede. E por que eu coloquei essas barras como destaque? Justamente porque aqui, ó, ocorreu uma violação de tensão. Então, nesse caso específico, a distribuidora estaria incorrendo numa violação e estaria sujeito ao pagamento de penalidade, ainda que isso, teoricamente, tenha sido provocado por um gerador, né? Mas a responsabilidade é da distribuidora de manter os níveis de tensão. Com o outro gerador distribuído, né, o nível de tensão, a violação é ainda maior, ainda que a gente tenha uma melhora no perfil de tensão de algumas outras barras do sistema,
a violação de tensão é ainda maior, a distribuidora então vai precisar usar dispositivos aí, como por exemplo um regulador de tensão, para tentar minimizar o efeito dessa elevação de tensão. Então isso é só para dar uma ideia do efeito que tem a geração distribuída na rede. Tem só efeitos negativos? Não, né? Tem efeitos positivos, como por exemplo a diminuição de perdas. Quando eu elevo o perfil de tensão, as perdas elétricas elas tendem a diminuir. Uma outra coisa que tende a variar é a potência consumida, né, na rede, principalmente das barras que tem um modelo mais pendendo para o tipo de impedância constante. Enfim, existem variações que ocorrem na rede que podem ser positivas. As negativas são essas: a gente pode ter variação do perfil de tensão, fora que o esquema da proteção também vai ter que mudar um pouco. Tá ok? Mas isso é só para a gente ilustrar as vantagens e desvantagens da utilização de geração distribuída. Conclusões dessa aula. Dependendo do contrato que o gerador tem, então ele vai ou não exercer controle de tensão na barra que ele está alocado na rede. E aí, se ele exerce controle de tensão, a gente tem que usar uma modelagem para tratar isso, né? Como o método backward forward que a gente apresentou, ele trabalha com barras do tipo PQ e não PV, então a gente tem que enganar ele, né, para ele usar barras do tipo PQ e ir atualizando a potência reativa que ele injeta nas barras, de maneira que a gente consiga chegar na convergência desejada. Então a gente viu nessa aula como é que a gente modela os geradores com controle de tensão. Esse último exemplo que a gente mostrou não tem controle de tensão, os geradores são do tipo PQ com controle de fator de potência. Mas ainda assim a gente viu uma série de os problemas que esse gerador tem na variação da tensão na rede. Próxima aula a gente vai ficar mais fácil de entender o método de Newton, né, que é parecido com o método de Gauss-Seidel, que é usado em sistemas de transmissão. E muita gente tem adaptado, né, tem usado em sistemas de distribuição. O método de Newton ele começa a ser cada vez mais interessante à medida que a gente tem mais e mais geração distribuída na rede e se a gente também tiver sistemas malhados. Aí o método de Newton ele é mais adequado para ser usado. Então vamos ver como é que ele funciona e depois a gente faz um comparativo entre todos os métodos que a gente apresentou. Tá ok? Como referências, né, fica a referência que eu tinha passado na aula passada do Shimon Hamed e do Chang. Eu acho que eu tinha passado essa aqui, né, estou incluindo mais essa aqui, que tem essa parte da geração distribuída. Essa aqui é interessante, ó, que tem a parte da geração distribuída e tem a parte também, a gente não vai falar aqui no curso, mas tem lá explicado como é que ele trata, por exemplo, sistemas que têm laços, né? E o que é interessante observar é que ele faz uma técnica parecida com a técnica do gerador que a gente colocou aqui. Ele engana o sistema, ele engana o fluxo de potência. Ele pega esse laço, quebra, transforma num sistema radial, em que ele injeta uma corrente de um lado e extrai a corrente do outro lado. Então ele simula o laço em um sistema radial. E aí faz o fluxo de potência, considerando que o sistema não tem laços. E aí a última referência, que foi a qual eu tirei esse último exemplo aí do perfil de tensão que está lá na apostila do Valmir da Unicamp. Tá bom? Finalizamos a parte 2 do cálculo de fluxo de potência. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau.